Bem-vindos mais uma vez ao canal Monza Experience and Stuffs, ou traduzindo essa jossa, Monza Experiência e Coisas. Na verdade, a gente está falando mais de coisas ultimamente, porque cansou um pouco de falar de Monza. Não que a gente não goste dos carrinhos. Pode ser que a gente faça novas viagens e etc. e os carrinhos vão aparecer. Logo, logo, inclusive, vou soltar um vídeo do Monza EF500. Para quem não sabe, está acostumado agora com as coisas, é um Monza série especial da década de 90, exatamente do ano de 1990, o primeiro General Motors do Brasil com injeção eletrônica. Logo, logo solto um vídeo, que é justamente a virada, há anos atrás, do nosso querido odômetro de 200 mil quilômetros percorridos. Mas não é esse o assunto de hoje. No programa de hoje, nós vamos falar de uma invenção lá de 1800 e final do século. Exatamente. O nosso querido Alexander Graham Bell, ele fez o quê? Inventou por acaso, pensando em fazer o tal do telégrafo harmônico, por acaso ele percebeu que poderia transformar voz, ou seja, acústica em eletricidade. E foi nessa brincadeira que ele inventou uma coisa chamada telefone. Ok, até aí não tem nenhum segredo, você pode pesquisar isso nos livros de história e estudar muito melhor do que um minuto aqui falando. O mais importante é que no programa de hoje nós vamos trazer telefones antigos. Então, se você está acostumado no dia de hoje com celular e tudo, entenda que a comunicação, desde que o ser humano adquiriu a possibilidade de ter tecnologia, faz parte da nossa vida. A gente gosta de se comunicar, a gente precisa se comunicar cada vez mais. E a forma mais rara ou mais antiga de comunicação era o contato presencial. Com o telefone isso deixou de acontecer. Na verdade foi bem antes, né? Com o telégrafo, enfim, com as invenções tecnológicas e com o advento da descoberta da eletricidade. Mas o telefone, por meio da eletricidade, conseguiu transformar sons em sinais elétricos. E aí, juntando isso a uma central telefônica e todo um cabeamento, ou seja, cabos percorrendo ruas e estados, países e o mundo, a gente conseguiu fazer uma revolução, que depois inclusive originou internet e outras coisas, e depois a transmissão por rádio, como Wi-Fi e outras coisas que nós temos hoje. Então, curtam no programa de hoje um pouco de telefones antigos. Bom, estamos aqui um telefone, então, bem antigo. Isso aqui é uma réplica mais ou menos de um telefone, imagino que da década de 70. Por que isso? Primeiro, ele é de disco. Já explico um pouquinho sobre isso também. Segundo, ele é da Ericsson, que é o precursor do negócio todo. Então, vou mostrar aqui atrás, olha lá. Ele vinha, inclusive, olha só, dá para ter uma ideia aqui, ó. Telesp, olha aqui, ó. Telefone da Telesp. Vamos ver se a gente tem uma data. Ó, Ericsson, marquinha Ericsson. Olha aqui. Perfeito. E aqui tem alguma etiqueta de época. Tá aqui, ó. Tem um negócio que é legal. Esse cara teve uma manutenção. O último reparo registrado aqui foi em 1991. E se você olhar o detalhe aqui, ó. A gente colocando o foco aqui, dê para ver. Aqui em cima. Deixa eu pôr aqui perto da câmera. Olha lá. Telecomunicações de São Paulo, exatamente. Então, tá aqui um telefone realmente de época. Vamos explorar um pouquinho. Primeira coisa, o que você tem aqui? Mínimo e máximo. Esse querido botãozinho aqui é o... Olha lá. É a campainha que tá lá dentro, né? Não dá para escutar porque ele não tá, obviamente, ligado. Mas, enfim, ó. Tá aqui, ó. Você viu o barulhinho? Então, legal. Então, da Telesp... Esse aqui, bom, aí tem uma história, né? Telefone da Telesp, o que acontecia? Telesp aqui em São Paulo era a nossa querida fornecedora pública, né? Uma empresa pública daqui do estado de São Paulo, que foi originada lá na década de 70 e ficou até a privatização em 1998. Então, como é que funcionava essa encrenca aqui? A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que isso aqui funciona com base em eletricidade. Aqui é um plug RJ11, né? Mas na verdade ele tinha uma tomada geralmente de 4 pinos aqui com esse mesmo cabo e você ligava isso na parede. Por quê? Porque a sua casa tinha que ter um terminal, a linha pública vinha do poste, chegava na tua casa e colocava ali. Legal.
Aí o telefone estando ligado não precisava ligar em nenhuma fonte de alimentação. A própria corrente elétrica que vinha, uma corrente contínua que vinha aqui pela rede pública, automaticamente alimentava. Não tem grande coisa aqui dentro. E aí a sugestão, se você quer ver isso aqui por dentro, vai lá no site do Manual do Mundo, que o Iberê Camargo soltou um vídeo exatamente com um modelo parecido de disco, tá? Então, você tem o nosso querido o bocal. Então aqui você fala e aqui você escuta. Isso aqui transforma, na verdade, um sinal acústico nessa cápsula em sinal elétrico aqui dentro. Isso transmite pelo fio e vai aqui para dentro do aparelho. Aqui o famoso gancho. O que é isso? Terminei de falar ou quero deixar a linha disponível. O que eu fazia? Colocava isso aqui. Está no gancho. A partir desse momento o telefone tinha o direito de tocar, fazia aquela campainha. Se você não quisesse ser incomodado, hoje em dia você desliga o celular, não, o que você faria isso? Tirava do gancho. Ficava um sinal aqui que você escutava de um sinal de linha, depois ele dava um sinal de ocupado, que é aquele tu, 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 e aí automaticamente ninguém conseguia falar com você. Não existia, portanto, uma segunda linha. Isso aqui é a única opção que você tinha. E aí o mais importante desse tipo de aparelho, que acho que aí vale a pena... Ó, aqui, ó. Aqui tem um certificado de garantia do RISI Antiquário. Esse aqui é um aparelho que eu comprei lá em 2015, na feirinha da USP. Falei besteira. Na feirinha do MASP, do RISI. O RISI é o sobrenome do cara. E aqui tem o contato dele. Isso aqui está pintado em PU, tem toda uma história. Ele restaura. Enfim, como é que funcionava isso aqui? Operacional, então. Vamos lá. Liguei na tomada, tirei do gancho. Vou discar para o número. Então, por exemplo, eu vou discar para o número da minha ex-casa. 2, 4, 0, 0, 4, 3, 0. Perceberam aqui? Cada número eu disco e eu sempre tenho que chegar até o batente, ó. 2, 4, e aí vai. Obviamente o 0 é o mais trabalhoso, ó. Tem que dar a volta toda. Esse barulhinho, escuta de novo. É justamente o que faz o pulso elétrico. Cada vez que esse treco vira, ele liga e desliga lá dentro. No vídeo do Iberê, inclusive, você tem isso direto. E aí você manda pulsos elétricos por meio do nosso querido cabo telefônico, esse cabinho aqui. Então, na prática, as centrais na época eram chamadas decádicas. O que significa? Eram mecânicas, não tinha nada eletrônico. Então você tinha que discar. Cada vez que você interrompia, ele sabia o local que ia ser o destino daquela ligação, por meio de uma central telefônica que ainda era mecânica. Isso aqui já é mais avançado do que a década de 40, onde você precisava de telefonistas. Você tirava do gancho, pedia a linha, falava com a telefonista, liga para tal lugar. Isso aqui já é mais moderno. Na década de 70 e 80, você usava isso aqui, ligava direto e toca a vida. Enfim, esse era o telefone que você tinha na época, na década de 70. Filmando no detalhe, né? Então você tem aqui o nosso querido disco, olha lá, o gancho, olha lá, as cápsulas e o verso do telefone, Telesp, tudo bonitinho. Só que agora eu vou inovar, eu vou mostrar uma outra coisa para vocês. Bom, e esse aparelho, nessa cor azul meio petróleo, ele foi restaurado também lá no RISI. Eu levei, depois que eu comprei aquele vermelho, eu levei esse aqui tem uma história. Esse aparelho aqui era um aparelho, foi um dos primeiros aparelhos de tecla que substituíram, portanto, o disco, e era sinal de modernidade, a existirem no Brasil. Então você já tinha um teclado convencional, como a gente tem hoje, o mesmo sistema do gancho, e ele é um pouco mais compacto do que lá, inclusive bem mais leve. Quem fabrica esse aqui já é plástico, você vê que já não é aquele metal que a gente está acostumado. Enfim, aqui, por exemplo, é da Starlight GTE, sei lá eu que marca é essa, mas enfim. E aqui o RISI Antiquário, vamos fazer a propaganda dele aqui, deve existir, foi feito em 2015 a restauração. O que aconteceu? Isso aqui era um telefone que meu avô comprou lá na década de 80 e colocou como extensão da linha dele, que era o 711787, lá na Vila Mariana, e ele usava essa linha e colocou uma extensão na cabeceira da cama dele. Então ficava um telefone na sala e esse aqui lá. E esse era o moderno. Por quê? Porque ele fazia exatamente o que a gente já conhece hoje. Disca lá, aqui os números e tudo. E ainda poderia ter duas funções aqui, de desligar ou dar gancho. Detalhe, esse aparelho não tem memória, tá? Ele não tem nada eletrônico. A única coisa mais eletrônica que tem com transistor lá dentro é essa parte da discagem. Só que tem um negócio interessante. Esse aqui eu chamo de falsa tecla. Por que falsa tecla?
Porque todo o aparelho ele tem exatamente o mesmo componente daquele, porém mais leve, mais moderno, já com plástico. A campainha, que você pode regular aqui também, o mais ou menos, né, a altura da campainha. E só isso, não tem nenhum recurso. Ou seja, as ideias de redial, redescagem ou coisa assim não existem nesse aparelho. E mais do que isso, a transmissão dele também ocorre pelo mesmo fiozinho, ou seja, pela rede pública. E aí o que acontecia? Ela também era decádica. Existe uma diferença importante aqui. Telefones antigos, decádicos, mecânicos, eu aperto o número 7 aqui, ele faz 7 vezes o pulso elétrico, ele interrompe a conexão elétrica e a central telefônica lá da Telesp entendia que isso era o número 7, e assim sucessivamente. Quando surgiu o multifrequencial, já quase próximo da privatização, já na década de 90, então substituíram as centrais decádicas e eletromecânicas por centrais eletrônicas. Então, cada número, como é hoje, cada número tem uma frequência, chamou-se, portanto, de multifrequencial. Então, cada número tem uma frequência de som, um barulhinho diferente, como se fosse uma nota musical diferente. O legal do multifrequencial é porque você começa a ter recursos digitais nos aparelhos. Então, o multifrequencial você pode, por exemplo, fazer isso. Digito rapidinho alguma coisa e automaticamente ele... aquele barulhinho era a multifrequência. Não é o caso desse aparelho. Esse aqui é um dos primeiros aparelhos de tecla, simplesmente para tentar eliminar o disco, mas na prática era mais caro em função disso. Tem muitos modelos exatamente com esse formato, com o disco aqui. Então esse aqui é um modelo raro, é raro você achar, e quem me disse isso foi inclusive o Rizzi no momento da restauração. Isso aqui depois que meu avô me deu como um brinquedo, isso aqui ficou guardado e minha filha, na década de 90, usou muito isso para brinquedo de criança. Era um aparelho daquela cor beijinha, bem clarinho, era o original dele. O que aconteceu? Eu levei no Rizzi, ele restaurou, e ele falou, que cor eu pinto? Falei, cara, pinta um azul petróleo, porque eu queria fazer um jogo com aquele aparelho vermelho que eu já havia comprado dele. Ele passou por uma revisão completa, interna, trocou-se toda a parte de membranas, trocou o cabo, isso aqui estava quebrado, enfim, fez o aparelho funcionar e hoje os dois, na verdade, são plenamente utilizáveis. Por que você não consegue, para quem gosta de colocar isso aqui numa sala, tudo, qual é o único ponto de atenção? Você precisa plugar esse aparelho numa linha fixa ainda, no caso aqui em São Paulo, quem fornece linha fixa? A Vivo. Né? Que foi a sequência aí da Telefônica, que foi quem participou da privatização lá em 1998. Saiu a Telesp, entrou a Telefônica, depois virou Vivo. Então, você precisa ter a famosa linha fixa, que pouca gente tem hoje em dia, porque esse aparelho você precisa plugar com esse cabo na linha fixa, ele é alimentado pela corrente da rede pública e aí ele funciona perfeitamente. Nas redes mais digitais, por exemplo, da NET ou outras, como é que funciona isso? Complica a vida. Esse aparelho acaba não funcionando se não for uma linha fixa. Porque ele até, na verdade, você consegue falar. A frequência e tudo é a mesma. Você escuta e tal. Até ele toca, mas você não consegue discar. Por quê? Porque ele é decádico e as centrais mais modernas hoje não funcionam e aí não tem jeito de você conseguir ligar numa TV a cabo. Enfim, espero ter... relembrado algumas coisas, mas está aqui 2 aparelhos telefônicos, então um já da década de 90 e outro, portanto, lá dos anos 70, restaurado também. Está aqui o nosso episódio de telefone no famoso Coisas. Essas coisas aqui possibilitaram que você falasse com pessoas a grandes distâncias, inclusive com o advento do interurbano. Você ligava, quando era interurbano, inclusive era diferente, não tinha código. Você ligava, pedia para ele, quero fazer interurbano para tal casa em tal lugar. A telefonista da Telesp ligava para tua casa e falava assim, olha aqui, tem um interurbano aqui, provavelmente a cobrar, você aceita? Se você dissesse sim, ela transferia e tarifava. Se você dissesse não, ela falava para a pessoa que discou, olha, o cara lá não aceitou a ligação. Inclusive, quando eu ligava, às vezes, do telefone nosso da praia, ou de um orelhão aqui para casa, eu discava a cobrar, e aí a telefonista entrava e eu falava, fala para minha mãe que é o Sérgio. A telefonista, é o tal de Sérgio. Aí minha mãe aceitava e a coisa ia. Feito, pessoal. Fim de assunto por hoje.